maquiagem pra iniciantes. E o vídeo de hoje eu acho que tá super especial pra qualquer pessoa aí do lado que sonha em fazer um olho esfumado, que tenta de tudo que é jeito, mas não consegue, porque é muita coisa, é muita cor, é muita... Dá um banho, não dá, não rola. Mas eu te garanto que depois desse vídeo tu vai conseguir fazer o esfumado dos teus sonhos. Aquele esfumado que tu não sabe onde começa, onde termina, quais cores foram usadas ali, aquele esfumado assim enigmático, o esfumado misterioso. Eu fiz esse olho aqui, ó, junto com vocês, mega esfumadão, mega smokey eye, que é um olho assim de utilidade pública que todo mundo tem que saber fazer, e eu garanto não vai sair desse vídeo sem saber hoje. Hoje é compromisso, é questão assim de honra. Hoje todos os produtos usados vocês vão encontrar lá na Arco-Íris Cosméticos, usando o cupom DUDA, tudo em maiúsculo, sempre tem aquele descontinho na compra. E já vou te pedir aqui no comecinho desse vídeo pra te clicar em gostei se tu tá gostando aqui do nosso quadro, pra me apoiar, me incentivar, fico muito feliz. Sempre que eu vejo aquele monte de gosteizinho ali no vídeo, não deixe de compartilhar com as tuas amigas que adoram maquiagem, que estão entrando nesse universo, que querem aprender mais sobre o tema, tenho certeza que elas vão gostar, tô me esforçando pra isso. E não esquece de me seguir nas redes sociais, eu sou oficial Duda Fernandes no Instagram, no Snapchat, que eu tô sempre lá conversando com vocês. Sou Duda P. Poison, meu Facebook vai estar aqui embaixo no box de informações, tá bom? Agora chega de falar, né? Como sempre eu falo muito nas introduções, eu sei, fazer o quê, né? Esse sou eu, sou meu jeitinho. E vamos lá aprender a fazer esse esfumado de diva em 4 passos. Então vamos começar, hein? Eu já tô com pele feita, já fiz essa preparação de pele em vídeo pra vocês, acho que já deve ter ido pro ar. Vou deixar todos os vídeos do nosso quadro de iniciantes aqui embaixo no box de informações pra vocês verem, tá? Se vocês ainda não tiverem visto. Eu já adiantei esse lado aqui, né? Fiz o olho, tô com um pouquinho de coisinha branca ali porque eu colei a cola e ela ainda não secou completamente, então não reparem. E eu já preparei a minha pele do olho, que é uma coisa que é importante demais a gente falar nesse vídeo, que vai ser o primeiro vídeo de esfumado, aí mais focado em olho dessa série, porque o que acontece, gente? Eu vejo isso muito nos meus cursos de automaquiagem. Às vezes a gente esquece, no começo é muito comum que a gente esqueça de fazer a preparação da pele da pálpebra antes da sombra, principalmente quando a gente deixa pra fazer a pele depois, que é uma coisa que inclusive eu recomendo bastante. Se tu tá começando, é melhor deixar a pele pra depois, mas não pode esquecer da preparação da pele da pálpebra. Então o que tu vai aplicar aqui? Se tu já tiver com a pele feita, como é o meu caso, vai ter base, corretivo e pó aqui em cima. Mas se tu deixar pra fazer a pele depois, não esquece de vir com corretivo, aplica em toda a pálpebra, toda mesmo, assim, pode ser bem pra fora aqui. Tu vai fazer a pele depois, então isso não vai interferir. Selar isso com pó, ok, pronto. Tua pele já tá pronta pra receber a sombra, porém, antes da sombra, o que a gente faz? Aplica o potencializador de sombras, nesse caso é um fixador, tá? Eu vou usar o da Yes Cosmetics, minha unha já descascou, gente, não repara. E ó, eu vou dar batidinha só na minha pálpebra móvel, sem chegar no côncavo. Porque no côncavo eu não preciso que a sombra esteja mega fixada, porque se ela tiver vai ser mais difícil pra eu esfumar. Então concentra esse fixador na tua pálpebra móvel, somente dá batidinhas pra não arrastar os produtos que estão embaixo. Quando a gente fala em esfumado, que pincel que te vem à cabeça? O pincel de esfumar. Então não inventa, vamos esquecer, então não inventa porque eu inventava. Então pelo amor de Deus, não seja que nem eu. Não inventa de pegar pincéis tipo assim, ó, tipo pincel lápis ou pincel de aplicação de sombra pra primeiro aplicar e depois esfumar. Não! Esquece disso, esquece, abstraga a tua cabeça. Quando a gente fala em esfumar, já vai direto pro pincel de esfumar. E pincel de esfumar é sinônimo de pincel gordo e fofo, bem macio, como é o caso desses aqui. A gente já falou sobre pincéis por aqui, mas pra fazer o esfumado de hoje a gente vai precisar aqui, ó, desses 3 pincéisinhos. Tu pode até ter só um desses, ou esse, e ficar limpando se tu preferir, mas a gente vai precisar de um rabo de cavalo, esse é o 15 da Vult, eu quis pegar 2 pra dar opções pra vocês. Um pincel de esfumar menor, mais contido, então eu peguei esse aqui da Maria Margarida, ele é da Pausa para Feministas para Maria Margarida, que se chama Pincel de Esfumar de Cerda Natural. Por que ele tá aqui? Porque olha o tamanho dele comparado ao rabo de cavalo normal. Ele é muito menor, então ele vai esfumar uma área menor, aplicar a sombra numa área menor e te dar mais precisão. E o outro rabo de cavalo é o L60 da Love Beauty, que vocês vão entender por que tem 2 aqui. Primeiro passo, então a gente vai começar usando uma sombra somente, depois a gente vai construindo esse esfumado. Vou começar com a MA07 da Vult, que é a minha sombra preferida nacional para fazer transição, que é a cor de fundo do nosso esfumado. Então eu vou pegar com o pincel 15. E como que tu vai pegar o produto? Tu não vai fazer assim, ó, gente, sabe? E descabelar todo o pincel aqui e encher o pincel de produto, porque se tu fizer isso, vai parecer que tu levou um soco no olho, vai ir produto pra tudo que é parte do olho. Então, até na hora de pegar a sombra, a gente tem que ter uma manhãzinha, ó. Então tu pega com um dos ladinhos do pincel de esfumar, e é esse ladinho que vai ter contato com o teu olho. Aonde eu vou aplicar esse marrom? No meu côncavo. O que é o côncavo? É esse ossinho, ó, que se tu colocar o teu dedo,
ou o cabinho do pincel, tu vai sentir ele arredondadinho, né? E é dentro dessa concavidade que a pálpebra móvel entra quando a gente abre o olho e olha pra cima, ó. Então a pálpebra móvel é todo esse miolinho que tem antes do côncavo e que entra lá pra dentro, né? Mesmo que tu não tenha o côncavo proeminente, evidente, se tu tocar, tu vai sentir ele, mesmo que tu tenha a pálpebra gordinha e etc. Então, côncavo, pálpebra móvel, que é a parte que se move, como o nome diz, e pálpebra fixa, que é essa região acima do côncavo, com essa pelezinha que não se mexe quando a gente abre e fecha o olho. Então, peguei o produto, com o mesmo ladinho que eu peguei o produto, eu vou levar onde? No meu côncavo, pegando lá na pontinha do pincel. Isso parece frescura, mas é indispensável, tá, gente? Eu sempre bato muito nessa tecla. Pega na pontinha do pincel com os dedos, tu não vai pegar com o pulso, porque isso vai dar muita pressão na aplicação. Então, aplica no côncavo com o movimento de vai e vem, desde o côncavo interno, né, que é essa paredezinha aqui do nariz. Peguei um pouquinho mais de produto, eu vou pegando conforme a necessidade, até o côncavo externo. Então, passo 1 do esfumado, movimentos de vai e vem do côncavo interno ao externo. Por quê? O que esse movimento faz? Ele leva a sombra de um lado para o outro, de uma extremidade do olho para outra, tá? Ó, e pode ver que mesmo a gente aplicando em uma linha reta, como o pincel é gordinho, tudo que ficou sem produto tem justamente a função de esfumar essa sombra, de suavizar e não ficar aquela marcação, sabe? Que aqueles pincéis mais precisos que eu mostrei pra vocês fazem no olho. Então, passo 1 feito, movimento de vai e vem. E a gente vai pro segundo passo, que a gente vai pegar mais um pouquinho de sombra, da mesma forma, só com o ladinho do pincel. E vai fazer movimentos circulares no côncavo também. Agora com a mão mais levinha ainda, ó, pra subir essa sombra. Então, se eu quero crescer o meu degradê, o meu esfumado, eu quero aumentar, eu faço movimentos circulares para subir essa cor e olha como só isso já deixa o esfumado super mais natural e bonitinho. E agora a gente vai pro terceiro passo que eu considero indispensável, gente, para qualquer esfumado meu, que é ter um pincelzinho limpo, por isso que eu falei que a gente ia precisar de outro pincel de esfumar, totalmente limpo, tá? Sem nada de produto. E dá acabamento nesse esfumado bem na bordinha dele, ó. Que assim não fica nada sem esfumar e a transição da cor pra pele fica mais natural e mais bonita. Agora a gente vai pra segunda sombra pra deixar esse tutorial um pouquinho mais interessante, né? E eu vou usar a sombra Salazar, da Alice Salazar, que é um marrom avermelhado que eu adoro, com aquele pincel menorzinho pra esfumar. Pode ver que eu peguei o produto do mesmo jeito, só com o ladinho do pincel. E às vezes eu ainda bato na mão, ó, pra tirar o excesso de produto, que aí tem menos risco ainda de tu fazer uma marcação. Então, passo 1, vamos aplicar bem no côncavo, com a mão leve, olha só como já dá mais profundidade. Do côncavo interno ao externo, com movimentos de vai e vem. E eu diminui o pincel. Alguém sabe por quê? Porque essa sombra é mais escura, ela não pode tomar conta do nosso primeiro tom, que foi o tom de fundo, senão a gente perde o efeito de tom sobre tom, de degradê. Então eu preciso de mais controle na aplicação dessa sombra e por isso o pincelzinho menor me ajuda muito. São coisinhas muito simples, mas que fazem toda a diferença, gente. Ó, lá do início até o finalzinho, só com movimentinhos de vai e vem, ó. Agora pega um pouquinho mais de produto, tira o excesso e faz movimentos circulares, só que um pouquinho mais contidos, né? Porque essa cor é mais escura, ela não pode tomar conta aqui da maquiagem, pra subir pra cima do primeiro tom e deixar a divisão entre eles mais harmônica. Tu não só vai crescer essa cor aqui do nosso esfumado, como tu também vai fazer ela entrar com mais naturalidade no primeiro tom. Vocês viram que na primeira cor a gente usou só 3 passos, e da segunda em diante que vão ser 4 passinhos, porque aumentou uma cor. Então o que eu vou fazer? O nosso terceiro passo dessa vez vai ser pegar o pincel gordinho de esfumar que a gente estava usando antes e voltar no primeiro tom que tu usou e aplicar isso aqui com movimentos de vai e vem, bem levinhos, por cima, bem por cima mesmo, da cor que tu aplicou por último, que no caso foi a segunda aqui pra nós. Por que isso é importante, gente? Porque quanto mais escuras as cores que tu vai colocando na tua maquiagem, é natural que as primeiras cores, as mais clarinhas, vão se perdendo. Então é importantíssimo pra te preservar o degradê do esfumado, tu voltar um pouquinho com a cor anterior pra dar uma reavivada nela, pra lembrar que ela tá ali, ela não sumir completamente.
Então, primeiro passo, movimentos de vai e vem com pincel de esfumar. Segundo passo, movimentos circulares para subir essa sombra. Terceiro passo, retoma com a sombra anterior. E o quarto passo, aí sim, é voltar com o pincelzinho de esfumar limpo e esfumar as bordinhas aqui tudo de novo. Parece muita coisa, parece difícil, mas eu juro pra vocês que não é. Quando a gente pega o hábito, gente, faz toda a diferença, tu faz no automático. Juro pra vocês, eu faço isso completamente no automático, muito rápido, pra mim já virou uma coisa natural, mas que faz toda a diferença no meu esfumado. A leveza da tua mão e esses passinhos bem ordenadinhos vão te ajudar a saber o que fazer, como tu vai tirar uma marcação, que movimento tu vai usar, o que tu tem que fazer se tu quer intensificar uma cor que foi sumindo, e vai te ajudar a deixar o esfumado assim o mais natural possível pertinho da pele, aquele esfumado que vai sumindo, que tu não sabe onde começa uma cor e termina a outra. Vou pegar a sombra MA02 da Vult, que é um pouquinho mais escura e um pouquinho mais fria também do que essa que a gente aplicou, com o pincel menor, porque a cor é mais escura, então a gente precisa de mais controle da aplicação. E vou aplicar com movimentos de vai e vem bem no côncavo, do côncavo interno ao externo. Mesma coisa que a gente já fez até aqui. Fez isso, pega mais um pouquinho de sombra e faz movimentos circulares para subir essa cor e fazer ela entrar bem direitinho na cor anterior que a gente aplicou e fazer tudo virar uma coisinha só. Mão bem levinha, sempre pegando lá embaixo no pincel. Terceiro passo, vamos voltar com o pincel gordão e a sombra anterior, que agora foi a marrom da Alice Salazar. E vamos aplicar bem em cima da última cor que eu apliquei. A mão também bem levinha, sem preguiça pra fazer esse esfumado. Não tem desculpa, gente, fazendo desse jeito, eu juro pra vocês, eu a garanto. E o quarto e último passo, que parece que não, mas faz toda a diferença, volta com o pincel limpo e esfuma todas as bordinhas aqui do nosso esfumadão. Pronto, ó. Se tu quiser, tu já pode deixar assim, que já tá com um olho lindo, aplica um cílio ou máscara de cílio, já tá maravilhosa. Mas eu quis colocar um pouquinho de marrom na pálpebra móvel também, então o mesmo marronzinho da Vult e o mesmo pincel, eu só vou dar batidinhas aqui, ó, com a mão levinha na pálpebra móvel, eu não quero muita intensidade. Dou uma garimpada aqui com movimentos circulares só pra não deixar nenhuma divisão entre a pálpebra móvel e o côncavo. E ó, o esfumado do côncavo tá feito e mega esfumado. Tu que é iniciante tem certeza que sempre sonhou em fazer um olho assim. E é mais fácil do que tu imagina. Lógico que com o treino, com a prática, tudo fica melhor. Mas não é impossível, bem pelo contrário, é bem possível. E agora a gente vai iluminar, lógico, aqui ó, o arquinho da sobrancelha, que isso vai ajudar o esfumado a ficar ainda mais sumidinho na pele e também dá uma impressão de que a gente tem uma área maior, que a sobrancelha é mais arqueada, valoriza bastante o olhar. Vou pegar o nosso pozinho compacto, se tu quiser usar uma sombra clarinha, pode usar, mas o teu pó compacto já vai servir, ó. E agora assim, com um pincel assim, de aplicação de sombra mesmo normal, mais fofinho também, que aí ele vai aplicar esfumadamente. Eu aplico com batidinhas embaixo do arco da sobrancelha e volto com um pincelzinho limpo, sem nada de produto, pra dar uma esfumadinha, só pra não criar uma marcação entre o iluminador e as sombras que a gente aplicou, entre o nosso degradê maravilhoso. Aí agora sim a gente precisa fazer coisas mais detalhadinhas, que a gente vai pegar aquele pincel lápis, né, que eu mostrei pra vocês que não era pra pegar pra fazer o esfumado. Eu vou pegar esse aqui, é da Macrylan, ele é o M905, vou ir na sombrinha da Alice Salazar e vou aplicar o marrom aqui rente aos cílios inferiores, pra gente dar profundidade aqui também. Isso ajuda a aumentar o olho, não deixa de fazer, ó. Vai aplicando e já vai esfumando. Eu vou aplicar só essa sombra aqui embaixo, mas se tu quiser repetir o mesmo degradê que a gente usou em cima, pode ficar à vontade, tá? Ah, e nem preciso falar, né? Isso aqui que a gente fez, tu pode fazer com quantas cores de marrom tu quiser, com quantas cores de sombra ou com quantas cores de sombra colorida. Por exemplo, tu quer fazer uma sombra azul, então tu vai adaptar tudo isso aqui pros tons de azul, tons sobre tons de azul. Esse é um lado clarinho, então mais escuro. Se quiser botar 2, 3, fica a teu critério, assim como tu pode botar mais um tom de marrom fechado e mais um preto aqui. E elaborando aí conforme tu for te sentindo mais seguro, porque agora tu já sabe como fazer, então é só praticar. Feito isso, eu vou colar meu cílio postiço. Então, talvez a gente possa ter um vídeo específico sobre isso, eu vou colar e aí eu já volto, mas o que eu vou usar é o meu preferido do momento, que é o Long Eyes, do Guilherme Batista. Eu amo esses cílios, é o que eu uso praticamente em todas as minhas fotos lá do Instagram, que vocês sempre perguntam. Ele é maravilhoso, super natural, tem um custo-benefício bem
justo. Vou colar e já volto. Voltei do cílio postiço, já apliquei máscara de cílios também. Usei aquela que eu indiquei pra vocês no primeiro vídeo aqui da série, que é a Turbo Duplo Impacto da Eudora. Um pouquinho em cima e embaixo também pra unir com cílios em batom, que eu tô usando também marrom. Cacau da Ricoh, fica um look assim meio monocromático, que vocês sabem que eu amo, que eu uso sempre. Dando um closezinho, ó, assim que ficou o nosso esfumado, nosso olho super esfumado, com essas diquinhas que eu dei pra você. Seguindo esse passo a passo, tu não vai te perder e vai conseguir fazer aí milhares de opções de esfumados com todas as cores, com mais cores, com tons mais escuros, com menos tons, vai poder usar pra vida, tá bom? Espero muito que vocês tenham aproveitado essas dicas. Me conta aqui embaixo, que eu tô adorando saber que vocês estão gostando, e também comenta aí se tu tiver alguma sugestão pros próximos vídeos aqui do nosso quadro de maquiagem pra iniciantes, tá bom? Não esquece de compartilhar com as amigas, que ela também merece ficar bonitinha, mas só tu não. Não esquece de passar lá no blog pra ver a listinha de todos os produtos usados, as fotos do resultado final e tudo mais, tá bom? Por hoje é isso, um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!